Essa é a Casa Romário Martins, que na década de 80 existia a Feira do Poeta, onde eu participava. Fazíamos poesias, editávamos, publicávamos. Esse é o Lago da Ordem, onde tem a feira. Sorria, Curitiba, sorria, neste jardim de rosas, seu nome é um poema de amor, em versos, sem prosas. Junto do teu sorriso, são 4 estações, o brilho do sol, garoa, cerração. Linda cidade verdejante, terra dos pinheirais, aqui passam os turistas e não esquecem jamais. O relógio das ruínas esparge cheiro de flores. Aqui brilha uma estrela, uma beleza infinita. Curitiba, tu és bela, não há outra mais bonita. Poeta antigo aqui da Feira do Poeta. Ô Geraldo, fala alguma coisa pra nós aí. Isso, russo, gringo e polonês, árabe e judeu e comandita, francês, polonês e inglês é a onda na boca maldita. Ninguém me engana, ninguém me enrola. Sempre tem um coelho pra tirar da cartola. Aí, muito bem. Curitiba não nos poupa. Ontem eu tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. Exatamente. Publicar muita coisa, né? Publiquei bastante, tem bastante coisa. Nossa, aquela máquina tipográfica, todo domingo você vinha aqui. Todo domingo eu. Max Pasquini, nossa. Tinha o João Carlos Machado também. João Carlos Machado. Nossa, uma galera gigante, cara. Nossa. Aqui tem o nosso amigo aqui que vai reclamar também das antigas aqui da Feira do Poeta. O corpo sente frio, sofre por dor e calor. A alma por você, amor. O corpo sente falta, a alma geme por ela. Corpo que dói, alma que chora, alma que fica e o corpo vai embora. Por isso te amo, de corpo e alma, agora. Não, eu não falo poema. Então declama. Eu escrevo só. Declama aí, Delore. Não, porque o Drummond dizia que declamar é uma arte, escrever é outra. Ser mar, luar e amar, no ar pairar, ter você, viver e voar. Vamos do Magela aqui, cadê? Olhamos aqui do Magela, que é o velho poeta, a Carlos Drummond de Andrade. Velho poeta, só em verso. Eu te exalto e te defino. És o oceano, o universo, tens uma alma de menino. Escrevo o primeiro verso, canto o teu doce destino, no teu mundo me converso, vivo nesse desatino. Geral. Você lembra dele, Max Pasquini, da época, nossa época da Feira do Poeta aqui? Você tá no livro aqui com a gente, menino, aqui, ó. Esse menino aqui, ele era amigo. Ela tá conquistando agora. Agora ela Era amigo de César Gomes. Ele era amigo de Levício. Era amigo de Alice. Ele era amigo de uma menina muito linda, que era uma reta, que se chamava Reta, e casou com a desenhista bonita, que estava roubando, que não é roubando. O nome dele é Cris, sei lá do quê. Esse amiguinho deles é dessa turminha. Era amigo de Tadeu, de Marcinho Estrado. Mas ele não entrou só com Marcinho Estrado, nem eu, só com o Vinte Tigela. E ele era amiguinho dessa gente, dessa turma. Ele conheceu todo mundo desse tempo. E olha, sou um rato, vocês não sabem que isso é, mas eu vi tudo no meu buraco, tá tudo. Foi, não foi? Foi, não foi? Foi. De Reinaldo, todos os meninos do mesmo ser amigo, vivia com o Reinaldo, vivia no Catelli, tudo. Legal. Bom, estamos aqui de volta à Feira do Poeta. Mais de 30 anos, né, Magela? Mais de 30 anos. Retornando, o pessoal aqui tem um espaço novo. E nós vamos agora comentar um pouco sobre os livros de Magela, sobre o trabalho aqui do pessoal.
A feira, na real, era uma confraria de poetas. A feira teve vários lugares, mas o lugar que ela mais ficou mesmo foi aqui. Década de 80, 81, ela começou no São Lourenço Parque. E em 82 ela veio para aqui para o Largo da Ordem, especificamente na Casa Romário Martins, que aqui era um barzinho. Depois é que ela veio para cá, década de 80, 86, ela veio para cá, 85, 86, 87, em 2000, entre 2002 até 2010 ela ficou desativada. Não, ela ficou desativada até 2015. Nós retomamos a feira dia 29 de março de 2015, aniversário de Curitiba. Mas antes ela ficou 7 anos desativada. E a feira, muitos dos antigos da feira estão retornando, relembrando o passado poético, né? Foi a militância literária de quase todos os poetas de Curitiba começou, os poetas que estão vivos ainda, das antigas, começou literalmente com a feira. A feira dava esse suporte, a feira dava essa... Era um evento de ousadia. Nós éramos ousados porque a gente usava essas máquinas antigas, publicavam 50 exemplares em folhas separadas para distribuirmos na feira para os feirantes, né? Feirantes e os que vinham aqui na feira também passear. E pela feira passou nomes que depois viraram escritores a nível nacional, de grandes editoras, né? Mas a maioria continua ainda independente. Poucos foram os que se sobressaíram e continuaram. Alice Ruiz também passou pela feira. A Aline, que mora em São Paulo, que passou pela feira. O Pasquini, que está em São Paulo hoje, também foi um dos iniciantes aqui na Feira do Poeta, né? A Marina Nogueira, que está sentada ali do lado. Muitos poetas já se foram, muitos se foram. Vasco Taboada Ribas já se foi. O Querubim já se foi. O Stochero já se foi. Stoquero já se foi. E aí, Antônio Luzes se foi. Aí a gente tem uns perdidos que nunca mais apareceram por aqui, entendeu? Que o João Carlos Machado, a Aline mesmo nunca mais veio aqui. Eliane Barcelo nunca mais veio aqui também. E muitos poetas antigos que o D'Agostinho, Vladimir Tomazoni, que está ali, o D'Agostinho, que está aqui na foto, a Regina Bussolini, que literalmente está aqui quase todo domingo, mas também deu uma sumida por algum tempo. É que a feira ficou desativada, então muitos poetas realmente sumiram. E nós tínhamos um acervo muito grande na Feira do Poeta. Esse acervo foi pulverizado para as casas de leitura, que a Fundação tem 13 casas de leitura. Quando a feira foi desativada, o gestor da época pulverizou esses livros. Nós tínhamos muito livro de cordel. Tinha uma biblioteca imensa de cordel, que é uma pena nós não temos mais esses cordéis aqui. Mas enfim, nós estamos retomando agora, né, nessa nova gestão aí, e vamos dar um fôlego maior para a feira, sabe? Agora a gente tem aqui lançamento de livro todos os domingos, livros de várias linguagens, não só de poetas, né, como romance, contos e outras linguagens também, exposição também. Estamos aqui também com a Mauri Nogueira, das épocas da velha guarda da Feira do Poeta, vai falar um pouco do trabalho dele. Ele também foi o coordenador da nova antologia da Feira do Poeta, Conexão. Luz do Infinito é um trabalho onde eu trago a espiritualidade do poeta, né, que são poemas relacionados ao lado espiritual, tanto do poeta quanto o lado universal do lado espiritual que nos traz aqui. E a Conexão foi um trabalho que a gente fez em conjunto com mais 52 poetas, são 53 no total, onde unimos a velha guarda, né, Marcos, e os novos estão chegando por aí. E provavelmente esse ano sairá a número 2, né? Também com poucos dos antigos e os novos, que eu acho que é importante a gente trazer de volta a poesia para Curitiba. A gente começou aqui há uns 25 anos atrás. A feira era muito movimentada, a gente tinha muito evento. E agora, 25 anos depois, a gente está retomando e tentando fazer com
com que volte essa efervescência, essa troca entre os poetas e também que se torne um lugar de aprendizagem, porque na minha época foi um lugar de aprendizagem e foi muito gratificante participar desse tempo e mais gratificante ainda voltar agora. Legal. Eu vim de Salvador para um encontro de escritores através de um link chamado Recanto das Letras. Vim a passar 2 dias, estou há 9 meses, já quase nascendo, né? E o que eu encontrei aqui? Uma abertura que já deixou de ser uma janela da arte, mas as portas e as janelas todas escancaradas, pessoas novas, cabeças novas, ideias novas, um espaço dentro de um outro espaço, que é um espaço físico dentro de um espaço humano, e onde nós buscamos o quê? A interação com a vida e a busca de ideais melhores para que possamos incentivar outros jovens a fazer o que nós fazemos. Que o que nós fazemos não é nada de absurdo, todos são capazes. Só é preciso coragem, e nós temos muita.